O meu marido ficou obcecado pela minha chefe e deixou-me por ela. Mas eu contei-lhe, e ela disse-me que ele andava a assediá-la há meses no ginásio. O meu marido, Ieron, de 28 anos, e eu, de 27, estávamos no cinema para o nosso encontro mensal, a comprar pipocas no átrio, quando a vi. Júlia, de 39 anos, a minha chefe, estava parada perto da bilheteira com um homem jovem que parecia ter uns 25 anos. O Ieron reparou nela ao mesmo tempo e o corpo dele ficou todo tenso. Preciso de recuar um pouco para explicar por que é que isto é tão importante. Comecei a trabalhar na empresa da Júlia há cerca de 18 meses. Desde a primeira entrevista que o ambiente se sentiu diferente de qualquer outro onde tivesse trabalhado. O escritório funcionava com um horário laboral de 5 horas, oferecia 6 semanas de férias pagas e pagava 25% acima do padrão do setor. A Júlia liderava uma equipe de cerca de 40 pessoas, mas continuava sentada numa secretária comum, no meio de todos os outros, em vez de se esconder numa qualquer sala executiva. Nos meus primeiros meses, falava constantemente da Júlia em casa. Contava ao Ieron como ela tinha começado a empresa do 0 a 8 anos. Como ganhou 3 grandes prêmios do setor no ano passado e como ela própria revia o trabalho de todos, até dos estagiários. A sua filosofia empresarial era clara: cuida dos teus empregados e eles cuidarão do teu negócio. O Ieron parecia interessado nas minhas histórias, ao início. Fazia perguntas sobre o estilo de gestão dela e sobre as suas decisões de negócios, coisas normais. Mas depois da festa de Natal da empresa, em dezembro passado, tudo mudou. Foi aí que o Ieron conheceu a Júlia pessoalmente pela primeira vez. Ela usava um vestido cor de vinho naquela noite, com o cabelo apanhado num coque elegante. O Ieron mal falou com mais alguém na festa, ficou encostado do outro lado da sala, a observá-la enquanto ela conversava com clientes e empregados. Quando ela se aproximou para nos cumprimentar por 5 minutos, o Ieron gaguejou como um adolescente. No caminho para casa, o Ieron fez ainda mais perguntas sobre a Júlia, a idade dela, se era casada, se tinha filhos, que carro conduzia. Respondia tudo sem dar muita importância. Na manhã seguinte, apanhei o Ieron a navegar pela conta de Instagram da empresa, provavelmente a procurar fotos da Júlia de eventos passados. Ele seguiu a conta nesse mesmo dia e mais tarde, reparei que começou a colocar gosto em todas as publicações onde ela aparecia. Em fevereiro, o divórcio da Júlia tornou-se público no trabalho. O ex-marido dela, Tom, possuía 40% da empresa e de repente começou a aparecer em reuniões, a pressionar para aumentar o horário de trabalho e a reduzir os bônus. A máquina de rumores da empresa dizia que ele tinha deixado a Júlia por uma personal trainer de 26 anos que agora tentava arranjar-lhe um emprego na nossa empresa. A Júlia contratou advogados e começou a negociar para readquirir as ações do Tom. O pessoal apoiou-a, todos menos a nova namorada do Tom, que odiava o que ele tinha feito. Quando contei ao Ieron sobre a situação do divórcio, a reação dele foi intensa. Andava pela cozinha a insultar o Tom, a dizer que ele devia ser um idiota. Passou uma tarde inteira a teorizar sobre o casamento da Júlia, a afirmar que ele nunca a trairia se estivesse no lugar do Tom. Chegou a perguntar-me quem é que deixaria uma mulher como ela por uma rapariga mais nova. Lembrei-lhe que alguns homens tendem a preferir mulheres mais novas quando têm essa opção. O Ieron respondeu que só os fracassados que não conseguem lidar com uma mulher a sério escolhem raparigas com metade da idade deles. Algo na forma como ele falou da Júlia naquela noite deixou-me desconfortável. A admiração transformará-se em algo mais. Depois chegou a sexta-feira passada no cinema, quando Ieron viu a Júlia com um homem jovem e se aproximou deles. Agarrei-lhe o braço e perguntei-lhe o que achava que estava a fazer. Os olhos dele nunca se desviaram da Júlia enquanto murmurava algo sobre querer cumprimentá-la. Levei-o para fora do cinema, dizendo que íamos embora. No carro perguntou-me por que não o tinha deixado falar com a Júlia. Conduzi em silêncio até casa. Assim que chegamos, o Ieron foi diretamente para o telefone, procurou o Instagram pessoal da Júlia, que eu nem sabia que ele seguia. E rolou freneticamente pelas publicações recentes até encontrar o que procurava, uma foto de família onde estava o jovem do cinema. A legenda dizia que o sobrinho dela tinha vindo visitá-la de outro estado. Os ombros do Ieron relaxaram visivelmente. Sorriu ao pousar o telefone e anunciou, como se fosse uma grande notícia: é só o sobrinho dela. As minhas mãos tremiam enquanto o observava. Disse-lhe: estás apaixonado por ela. O Ieron olhou para mim como se tivesse dito a coisa mais absurda de sempre e respondeu: do que estás a falar? Isso é ridículo. Apontei para o telefone dele. Estás a perseguir a minha chefe nas redes sociais, quiseste abordá-la no tempo pessoal dela, estás obcecado por ela e eu estou aqui a assistir a tudo. O Ieron tentou negar, dizendo que eu estava a ser paranoica, a imaginar coisas na minha cabeça. Seguiu-me quando me afastei, continuando a negar tudo. Fechei-me no nosso quarto, ouvindo-o do lado de fora da porta dizer o quanto me amava, que eu era a mulher da vida dele e sempre seria. Depois disse algo que me destruiu. Não é como se alguém como ela alguma vez reparasse em mim. Não dormi nessa noite.
Se ele me amava, por que é que precisava de justificar a lealdade dele dizendo que a Júlia estava fora do alcance? E se achava que ela era demasiado boa para ele, o que é que isso dizia de mim? Na manhã seguinte pedi ao Yeron para sair de casa. O meu marido já não era totalmente meu. Hoje o Yeron mudou-se para a casa do irmão. Parecia surpreendido por eu estar a levar a separação a sério, insistindo que eu estava a exagerar. Concordamos tentar terapia de casal. Nas primeiras 3 semanas, a terapia parecia ajudar. O Yeron ia às sessões, participava nos exercícios e parecia comprometido em resolver os nossos problemas. Mas depois começou a cancelar consultas à última hora e na 4ª semana, deixou de ir, as mensagens tornaram-se cada vez mais escassas e depois desapareceram. Não deixei o meu trabalho. Nada disto era culpa da Júlia. E além disso precisava dessas 6 semanas de férias e do seguro de saúde. Reparei que o Yeron tinha deixado de publicar no Instagram. Presumi que a separação também o estivesse a afetar. Ontem o irmão dele publicou uma story no Instagram, mostrando o Yeron num restaurante a segurar a mão de alguém do outro lado da mesa. Só se via a mão, mas era claramente a mão de uma mulher. Esta manhã, o Yeron telefonou-me pela primeira vez em quase um mês. Disse, por favor, não estragues isto para mim. Perguntei, do que é que estás a falar? Respondeu, não contes nada sobre nós, não digas a Júlia que tu e eu fomos casados. A mulher do restaurante era a Júlia. Essa possibilidade nunca me tinha passado pela cabeça até esse momento. A voz do Yeron tornou-se desesperada enquanto explicava que se conheceram numa aplicação de encontros há 6 semanas, garantiu que simplesmente aconteceu. Pediu-me que não arruinasse a felicidade dele, já que eu tinha sido quem terminou o casamento. Disse que nunca tinha sido tão feliz na vida. Segundo ele, a Júlia sabia que ele se estava a divorciar, mas não sabia que eu trabalhava para ela. Pelos vistos, não se lembrava dele da festa da empresa e ele não fazia ideia de como ela reagiria se descobrisse a verdade. Desliguei o telefone e chorei à mesa da cozinha durante 1 hora. Parte de mim queria contar tudo a Júlia imediatamente, outra parte temia perder o emprego se me envolvesse nisto. O meu casamento já acabou, isso é certo, mas não queria perder também o meu trabalho. Ao mesmo tempo, não sei o que fazer agora. O Yeron tem ligado sem parar desde esta manhã. Quando finalmente atendi, implorou para ser ele a contar a Júlia ao seu próprio ritmo. Quer controlar a narrativa para que ela não pense que ele é um mentiroso ou um esquisito. Jura que se conheceram numa aplicação de encontros e que nunca a perseguiu. Diz que se apaixonou por ela e teme que ela o considere um esquisito se descobrir a verdade. Continua a lembrar-me que fui eu quem o deixou, que as pessoas deixam de se amar e que não é culpa de ninguém. Prometeu-me tudo o que eu quiser no divórcio se eu ficar em silêncio. O seu último pedido. A Júlia está feliz comigo, por favor não nos faças mal. Olá, preciso de conselhos. O meu futuro ex-marido é estranho e merece que alguém avise a Júlia, mas também está o meu emprego em jogo. Se isto correr mal, não sei como a Júlia vai reagir, mas tenho medo de ter de descobrir. O que fariam nesta situação? Atualização 1 na segunda-feira de manhã, depois de publicar aqui, pedi a Júlia para falarmos em privado depois da reunião da equipa. Já tinha tomado a decisão sobre o que fazer. Encontramo-nos no gabinete dela durante o almoço. Contei-lhe tudo. Comecei por lhe explicar o quanto admirava a ela e a empresa desde que comecei a trabalhar lá. Quis suavizar a conversa. Expliquei-lhe como falava constantemente dela ao Jerome e como o interesse dele pareceu ter passado de uma curiosidade normal para algo mais intenso depois de a conhecer na festa de Natal. Descrevi-lhe como tinha apanhado a procurar informações nas redes sociais da empresa e como os comentários dele sobre o divórcio dela me tinham incomodado. Contei-lhe o que aconteceu no cinema e como isso levou à nossa separação. Deixei bem claro que o meu casamento tinha acabado e que só a estava a avisar, pois ela estava livre para sair com ele, já que eu certamente não queria de volta. A Júlia ouviu sem me interromper, mas quando terminei, esclareceu algo. Não foi assim que nos conhecemos. Fez uma pausa e depois continuou. Ele tem sido membro do meu ginásio nos últimos 8 meses. O ginásio que ela mencionou ficava mesmo em frente ao edifício do nosso escritório. A Júlia treinava lá todas as manhãs antes de ir trabalhar. Toda a gente no trabalho sabia da rotina matinal dela. O que a Júlia não sabia, e eu também não, era que o Jerome tinha mudado de ginásio. O ginásio para onde ele me dizia que ia ficava perto da nossa casa, não perto do meu local de trabalho. Ele inscreveu-se deliberadamente no ginásio da Júlia sem me dizer. A Júlia parecia tão surpreendida como eu ao descobrir isto. Pediu desculpa por não saber que ele era um homem casado. Também me agradeceu pela minha honestidade e disse que precisava de tempo para pensar. Quando pensei friamente em tudo o que se estava a passar, comecei a tremer. O Jerome tinha orquestrado o encontro no ginásio, criando oportunidades para interagir com ela durante meses. A história da aplicação de encontros e de ser algo recente era apenas mais uma mentira. Nessa tarde, o Jerome estava à minha espera no meu apartamento quando cheguei a casa. O meu telefone mostrava 47 chamadas não atendidas dele. Começou logo a lançar acusações antes sequer de eu fechar a porta.
Segundo ele, eu era amarga, vingativa e patética, tinha destruído a relação dele e o futuro dele. A Júlia agora tinha medo dele e a culpa era toda minha. Exigiu que eu ligasse para a Júlia e lhe dissesse que ele não era perigoso nem um perseguidor. Queria que eu lhe dissesse claramente que fui eu quem iniciou o divórcio e que ele não tinha feito nada de errado. Insistiu que lhe dissesse que tinha sido fiel até eu o expulsar de casa. Mandei-o sair do meu apartamento e informei-o de que estava a iniciar o processo de divórcio e que qualquer contato futuro teria de ser feito através de advogados, assim que contratasse um. 2 dias depois, a Júlia pediu para falar comigo novamente. Pediu desculpa pelo que estava a acontecer e perguntou se eu precisava de ajuda. Recusei a oferta dela, mas agradeci a preocupação. Garantiu-me que o meu emprego estava seguro e voltou a agradecer-me por ser honesta com ela. Pediu também desculpa por ter saído com o meu marido e disse que podia falar com ela sempre que quisesse, que não tinha de ter medo por ela ser minha chefe. Soube por um colega que a Júlia tinha bloqueado o Jerome em todas as redes sociais e tinha mudado a inscrição do ginásio para outro local. O meu colega ouviu a Júlia ao telefone com o gerente do ginásio, a perguntar se havia alguma forma de bloquear membros específicos para que não pudessem aceder ao novo ginásio dela. O Jerome continuou a ligar-me de números diferentes depois de eu ter bloqueado o principal. Deixei de atender chamadas de números desconhecidos. Começou a enviar e-mails, alternando entre ameaças e súplicas. Criei um filtro para os enviar diretamente para uma pasta separada, que verifico uma vez por semana com a minha terapeuta. No fim de semana passado, mudei-me temporariamente para a casa da minha irmã. Precisava de uma mudança de ambiente e o meu apartamento tinha demasiadas recordações. No domingo, vi o carro do Jerome estacionado em frente ao meu prédio quando fui buscar mais algumas das minhas coisas. Afastei-me sem parar e pedi à minha irmã que me acompanhasse no dia seguinte. No trabalho, tudo continuou profissional. A Júlia nunca mais mencionou o Jerome e eu também não. As minhas avaliações de desempenho continuaram positivas e fui transferida para uma nova equipe de projetos, que trabalhava principalmente com outro gestor. Os papéis do divórcio foram entregues na semana passada. O Jerome contestou inicialmente, alegando que o nosso casamento podia ser salvo, mas acabou por assinar depois de um irmão intervir. Não tínhamos filhos nem bens significativos para dividir, o que simplificou o processo. Ontem recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Arruinaste a minha vida. Espero que estejas feliz agora. Acho que sabemos de quem é. A minha irmã sugeriu que eu considerasse mudar-me para outra cidade assim que o divórcio fosse finalizado. A empresa dela tem escritórios em vários estados e ofereceu-se para me ajudar na transferência, caso eu queira um novo começo. Estou a considerar essa opção, embora deixar um emprego com os benefícios que a empresa da Júlia oferece seja difícil. Por agora estou a viver um dia de cada vez. A traição ainda dói, mas aos poucos estou a reconstruir a minha rotina sem o Jerome nela. Atualização 2: o divórcio ficou finalizado no mês passado. O Jerome não contestou nada no final, o que me surpreendeu. Aceitou uma divisão equitativa dos nossos bens comuns e não exigiu ficar com nenhum dos móveis ou eletrodomésticos que tínhamos comprado juntos. Todo o processo ficou concluído em pouco mais de 90 dias. 2 semanas depois de termos assinado os papéis, descobri por que é que o Jerome tinha estado tão disposto a aceitar os meus termos. Um colega reenviou-me um e-mail de uma empresa concorrente. O Jerome tinha sido contratado como novo gestor de desenvolvimento de negócios deles. O escritório ficava no mesmo edifício do ginásio original da Júlia, não aquele para onde ela se tinha mudado. Mostrei o e-mail à Júlia na nossa reunião semanal. O rosto dela não era o de alguém calmo. Agradeceu-me por a ter informado e garantiu-me que iria tratar do assunto. Mais tarde nesse dia, convocou uma reunião de emergência com a equipa jurídica. Na semana seguinte, um e-mail geral para toda a empresa anunciou que a Júlia tinha conseguido comprar as ações do ex-marido no negócio. O e-mail incluía ainda uma nota sobre o reforço das nossas políticas de não concorrência e confidencialidade, com documentos atualizados que todos os colaboradores teriam de assinar. Percebi o que estava a acontecer. O Jerome provavelmente tinha tirado partido da ligação com a Júlia para conseguir um cargo na concorrência. Não se sabia se planeava obter informações da empresa ou se simplesmente queria manter-se próximo da Júlia. A Júlia chamou-me ao gabinete depois de serem distribuídas as novas políticas. Fez-me perguntas diretas sobre que informação da empresa poderia ter chegado ao Jerome através de mim. Admiti que ocasionalmente levava trabalho para casa ou falava de projetos em termos gerais, mas nunca partilhei dados confidenciais de clientes nem estratégias proprietárias. A Júlia assentiu enquanto tomava notas. Quando terminei, levantou o olhar do bloco de notas. Apresentei uma ordem de restrição contra o Jerome e disse. Explicou que depois da nossa última conversa, o Jerome tinha começado a aparecer no novo ginásio dela e a enviar mensagens para o e-mail pessoal dela. Não deu pormenores, mas disse que o conteúdo das mensagens se tinha tornado cada vez mais preocupante.
A ordem de restrição significava que o Jerome não podia aproximar-se a menos de 150 metros da Júlia, nem de qualquer negócio que ela possuísse, incluindo o edifício do nosso escritório. Se violasse a ordem, enfrentaria consequências legais. 3 dias depois, o Jerome foi despedido do novo cargo. Soube disso pelo irmão dele, que me contactou para expressar preocupação pelo estado mental do Jerome. Não me disseram diretamente, mas suspeito que a Júlia tenha tido influência nesta decisão. Segundo o irmão, o Jerome tinha ficado obcecado com a ideia de que eu e a Júlia tínhamos conspirado para arruinar a carreira dele. Recusava-se a ir a um terapeuta e passava horas a investigar as atividades empresariais da Júlia online. Na semana passada, recebi uma carta registrada do advogado do Jerome a alegar que eu tinha difamado o caráter dele junto da Júlia e exigindo uma retratação das minhas declarações. O meu advogado aconselhou-me que a carta não tinha qualquer fundamento legal e que era apenas uma tentativa de intimidação. Enviamos uma resposta formal a advertir contra mais assédio. Ontem a minha irmã encontrou um envelope a ser deslizado por baixo da porta dela. Não acreditava que o Jerome soubesse onde ela vivia. Dentro estava uma carta manuscrita do Jerome dirigida a mim. A carta continha páginas e mais páginas de acusações confusas misturadas com declarações dos sentimentos dele pela Júlia. Terminava com um pedido estranho. Queria que eu organizasse um encontro entre ele e a Júlia para poder explicar a versão dele dos factos. Entreguei a carta ao meu advogado e apresentei uma queixa à polícia. O agente recolheu a carta como prova e aconselhou-me a documentar qualquer tentativa de contato adicional. Disse que, embora o conteúdo não fosse explicitamente ameaçador, revelava uma atitude preocupante que poderia escalar para situações piores. Apesar da ordem de restrição dar alguma proteção a Júlia, não se estendia a mim. O facto de o Jerome ter conseguido chegar à casa da minha irmã e ter deixado esse tipo de carta não me deixa tranquila. Segundo meu advogado e a polícia, ainda não havia base suficiente para apresentar uma ordem de restrição para mim, mas foi recomendado que continuasse vigilante. Por agora, só me resta esperar que não venha a ser necessária. Estou focada no novo projeto e a considerar as minhas opções para o futuro. A obsessão do Jerome parece ter se transferido da Júlia para a ideia de que nós duas somos as culpadas pelos problemas dele. Não sei o que é pior. Atualização 3. Estou a escrever esta atualização a partir do meu novo apartamento, a 500 quilômetros da minha antiga vida. Depois do incidente da carta no apartamento da minha irmã, mudar-me tornou-se a minha prioridade. A Júlia apoiou a minha decisão. Quando lhe disse que estava a considerar mudar-me para ficar mais perto dos meus pais, surpreendeu-me a oferecer-me a possibilidade de trabalhar remotamente, com viagens ocasionais à sede para reuniões importantes. A empresa já estava a explorar opções de trabalho remoto e ela sugeriu que eu poderia fazer parte do programa piloto. Há 2 meses mudei-me. O meu novo espaço é mais pequeno, mas em troca ganhei muita segurança. Estabeleci um escritório em casa onde mantenho a rotina de me reunir regularmente por vídeo com a minha equipa. O Jerome fez uma última tentativa de contato antes de eu sair da cidade. Apareceu no nosso antigo prédio de apartamentos, eu já me tinha mudado semanas antes, e tentou obter informações dos vizinhos sobre o meu paradeiro. Um vizinho, que sabia da nossa situação, ligou-me de imediato. Quando a polícia chegou, o Jerome já tinha ido embora. O administrador do prédio analisou as imagens de segurança e confirmou que era ele. O meu advogado enviou uma carta de cessar e desistir para a última morada conhecida do Jerome, avisando de que o comportamento dele constituía assédio e que qualquer novo contato resultaria em ações legais. O irmão do Jerome ligou-me depois, pedindo desculpa e explicando que o Jerome tinha começado a ver um psiquiatra depois de perder o emprego. Garantiu-me que iria assegurar-se de que o Jerome respeitaria os meus limites no futuro. Não sei se devo acreditar ou não. Na semana passada, a Júlia visitou a minha cidade para uma conferência e encontramo-nos para jantar. A conversa acabou por se centrar no Jerome. A Júlia revelou que depois de obter a ordem de restrição, tinha contactado o ex-marido Tom. Apesar do divórcio conturbado, quis alertá-lo para o padrão de comportamento do Jerome. A Júlia também partilhou algo que nunca me tinha contado. Quando confrontou o Jerome sobre as mentiras dele em relação a como se conheceram, ele alegou que ter se inscrito no ginásio dela tinha sido uma coincidência e que só percebeu que era o ginásio da Júlia depois de já estar inscrito. Ela não acreditou. Contou ainda que ele se tornou bastante agressivo verbalmente, deixando-a com medo de que pudesse tornar-se fisicamente violento também. A Júlia perguntou-me como me estava a adaptar à nova cidade. Falei-lhe da minha rotina, do apartamento e dos locais que tinha descoberto. Pela primeira vez em mais de 1 ano, percebi que tinha passado um dia inteiro sem pensar no Jerome. O divórcio deixou-me com problemas de confiança que ainda estou a trabalhar. Rejeitei vários convites para encontros, pois ainda não me sinto pronta para começar outra relação. A minha terapeuta diz que é normal e que reconstruir a confiança leva tempo. Os meus pais estão aliviados por eu estar mais perto. Janto com eles todos os domingos, uma rotina que me dá estabilidade enquanto reconstruo a minha vida.
Recentemente a minha mãe apresentou-me ao filho dos vizinhos, que voltou para a cidade depois de trabalhar no estrangeiro durante 5 anos. Tornamo-nos amigos, nada mais. Mas o simples facto de criar uma nova ligação representa progresso. Há 3 dias, o irmão do Jerome enviou-me uma mensagem. O Jerome mudou-se para o Arizona para viver com os pais. Continua em terapia e foi-lhe diagnosticada uma tendência obsessiva, que agora está a tratar com apoio profissional. O irmão voltou a pedir desculpa por tudo o que aconteceu e perguntou-me se poderia contactar-me ocasionalmente para me informar de que o Jerome está a respeitar os limites. Aceitei, mas deixei claro que não queria detalhes sobre a vida do Jerome, apenas confirmação de que se mantém afastado da minha. A empresa da Júlia continua a prosperar. O programa de trabalho remoto expandiu-se e mais 5 funcionários começaram a trabalhar a partir de diferentes estados. Hoje a Júlia menciona-me nas reuniões da empresa como um exemplo de como a distância não tende a afetar a produtividade. Ontem recebi a certidão final do divórcio pelo correio. Guardei-a nos meus documentos sem a reação emocional que talvez esperasse. Hoje esse capítulo da minha vida está encerrado. A experiência mudou-me, mas não me define. Não sei o que o futuro me reserva, mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não me assusta. Aprendi que sou capaz de enfrentar situações difíceis, tomar decisões complicadas e reconstruir sempre que necessário. Esse conhecimento dá-me mais segurança do que qualquer relação poderia oferecer. Atualização 4. Quando o irmão do Jerome me contactou para me contar isto, disse-me que sabia que eu não queria saber nada sobre a vida do Jerome, mas que esta informação talvez me trouxesse alguma tranquilidade em relação à obsessão dele comigo ou com a Júlia. Disse-me que o Jerome tinha passado a obsessão para a filha de uns amigos dos pais dele. Tal como eu conheci o filho dos vizinhos, ele conheceu a filha desses amigos. Era uma mulher que, além disso, estava casada, mas isso não impediu o Jerome, que interpretou mal uma simples conversa como sendo algo mais. Não sei os detalhes, porque não os pedi e ele também não os ofereceu, mas deu-me os factos que realmente importam. O Jerome teve primeiro uma ordem de restrição e até os próprios pais tiveram de intervir para o fazer parar de a perseguir. Como isso não foi suficiente, o marido da mulher também teve de o agredir fisicamente quando Jerome o seguiu até um jantar. Por fim, acabou por ser preso e foi-lhe aplicada uma pena de 2 anos, que podem ser reduzidos para 12 meses por bom comportamento. Não acredito que alguém espere que ele vá ter bom comportamento, tendo em conta as incidências nas violações das ordens de restrição. Pelo que consegui perceber, foram 3 violações e todo o comportamento anterior que levou à aplicação da ordem. Sinto alívio por já não estar obcecado pela Júlia e indiretamente por mim, mas ao mesmo tempo vejo isso como uma maldição. Para ele parar de perseguir uma pessoa, tem de começar a perseguir outra. Faz-me lembrar um filme de terror que vi.